Shalom, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um momento de maná da parte do Senhor para as nossas vidas. Hoje, o texto que o Senhor pôs em nosso coração para compartilhar rapidamente com você é um texto muito conhecido, o texto de Efésios, capítulo de número 6, versículos 12 e 13. Paulo vai dizer assim: portanto, nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar, e quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Eu quero incluir também o versículo de número 14, que diz assim: mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão forte da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Eu fiz questão de usar uma tradução bíblica diferente da Bíblia Viva, para que fosse um momento um pouco mais esclarecedor para mim e para você. Nós não podemos fechar os olhos para a verdade que Paulo apresenta nesse texto para nós. Porque como pessoas espirituais que nós somos, nós temos que nos apegar à verdade de que nós não lutamos contra carne e sangue, nós lutamos contra seres espirituais. E essa ação espiritual contra as nossas vidas, contra a vida de pessoas que nós amamos, é definida como uma batalha, como uma guerra, como uma luta espiritual. E quando Paulo escreve essa epístola, ele está aprisionado. E bem em frente ao lugar que ele está aprisionado, havia um soldado. E ele começa a olhar para esse soldado e começa a perceber que as armaduras desse soldado eram uma representação do tipo de armadura que nós também devemos ter como filhos e filhas de Deus. Mas ele começa a pontuar dentro dessa armadura algumas atribuições, algumas partes da armadura que nós temos que considerar. E ele vai fazer menção no versículo 14 que o primeiro requisito da armadura é o cinturão forte da verdade e a couraça da aprovação de Deus, ou em outras versões, a couraça da justiça. Nós precisamos entender que nessa guerra espiritual que nós vivemos nos últimos dias, nós só vamos ter condições de enfrentar e de vencer essas guerras uma vez que a verdade de Deus for presente nas nossas vidas. Nós não podemos pregar sobre a verdade e viver uma mentira. Nós não podemos dizer que conhecemos a verdade e viver uma mentira. Porque esse conhecimento e sem somado à nossa prática vai nos conservar vulneráveis aos ataques de Satanás. Só que ele vai fazer menção da couraça da aprovação de Deus. Há algo muito interessante nisso, porque a couraça da aprovação de Deus, ou a couraça da justiça, é justamente um equipamento, ou parte da armadura, que cobre aonde estão os nossos órgãos vitais, aonde está o nosso coração, o nosso pulmão. E eu quero te lembrar de algo.
nós precisamos ter a preocupação de carregarmos a aprovação de Deus. O que vai nos fazer vencer as nossas guerras, lutas, momentos difíceis, é ter preocupação de não só conhecer, mas viver a verdade. É ter a preocupação de sermos pessoas que carregamos a aprovação de Deus. Eu acredito que nesses últimos dias, o Senhor está levantando e despertando pessoas que decidiram viver a verdade, que decidiram ser aprovadas por Deus. E chegou esse tempo na sua vida. Eu quero deixar aqui um convite para você. Nós temos igrejas em alguns lugares do Brasil e também fora do Brasil. E talvez perto de você tenha uma IBAC. Aqui em Nova Iguaçu, nós temos cultos às terças-feiras, às quintas-feiras, aos domingos pela manhã e aos domingos à noite. E será um prazer receber você e sua família em uma das nossas igrejas. Não se esqueça, você está numa guerra e o Senhor te capacita a vencer essa guerra, vivendo a verdade e buscando ser alguém aprovado por Deus. Deus te abençoe. Forte abraço. Shalom.